Olá, eu sou o professor Xavier, este aqui é o Teodidatas e neste vídeo nós vamos estudar o Salmo 49. O título que eu dei para este estudo é A Sabedoria acerca das Riquezas. E vamos, sem maior demora, à leitura do nosso Salmo da vez, do Salmo 49. O título inspirado é Salmo para o músico mor entre os filhos de Coré. Propositalmente eu não dei aqui subtítulos, não atribuí subtítulos porque eu fiz um esboço um pouquinho diferente para este salmo. Eu subdividi o nosso estudo aqui em 3 tópicos de reflexão a respeito do conteúdo, mas vai ser um pouco mais sobre o tema do salmo do que exatamente a tentativa de realizar uma exposição sequenciada do conteúdo, tá bem? Mas vamos lá, vamos fazer a leitura antes de qualquer coisa. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Consegue perceber o paralelismo em cada um destes versos iniciais aqui? Só uma observação, né? O paralelismo sintético aqui é evidente, né? A segunda parte do verso repete de outra maneira a primeira parte, né? Enfim, é muito interessante mesmo a estrutura bem elaborada do paralelismo. E essa é uma característica mesmo da poesia hebraica e desse aspecto sapiencial, desse aspecto de sabedoria. Bom, eu acho que eu parei no verso 4, mas eu vou ler de novo. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto o louco como o brutal, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvarão quando fizeres bem a ti mesmo. Irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Amém. Este aqui, então, é um salmo sapiencial, é um salmo de sabedoria. Podemos compreender que essa sabedoria, ela representa tanto a experiência de vida do salmista, aliada, tanto a experiência de vida do salmista, quanto a inspiração do Espírito Santo. Ou a experiência de vida do salmista aliada à inspiração do Espírito Santo. Talvez seja melhor dizer o Espírito Santo, por meio da inspiração, usando a experiência de vida do salmista para comunicar a mensagem divina. Aqui há algo muito interessante também quando nós conciliamos essa ideia de experiência de vida com inspiração do Espírito. E quando nós compreendemos a ideia de inspiração à luz da providência divina, de tal maneira que Deus preparou aqueles homens que seriam os portadores da sua palavra, inclusive por meio da sua experiência de vida. O aspecto existencial da vida daqueles homens
as provações, as tribulações, a experiência de vida de forma mais ampla, fez parte do processo de providência divina que podemos compreender como inspiração, a ponto de Deus entregar aquele texto por meio daquele homem, por meio daquele instrumento humano, inspirado pelo seu espírito, Deus entregar aquele texto e também preservar aquele texto que foi desta forma entregue. Tá? Mas como uma literatura sapiencial, né, como um exemplo de literatura sapiencial bem mais específico, num sentido mais amplo, os salmos podem ser classificados como literatura sapiencial, mas eles são mais precisamente poemas, e alguns desses poemas têm esse sentido, esse aspecto mais sapiencial, mais de sabedoria, expressão de sabedoria. Este salmo, então, sendo um salmo sapiencial, mais especificamente, ele está mais próximo de Jó, Provérbios e Eclesiastes do que os demais salmos estão. Né? Nesse sentido, ele pode ser entendido como, poderia ser um capítulo do livro de Eclesiastes, por exemplo. Ele é bem parecido, né, com uma das reflexões lá do livro de Jó, ou com tantas das reflexões lá dos Provérbios. O que nós temos neste salmo sobre a sabedoria? O salmista, ao expressar a sua sabedoria, ele convida a todos, ricos e pobres, nobres e plebeus, indistintamente a ouvir a sabedoria. E convidando todos os homens a ouvirem a sabedoria, ele apresenta uma pergunta fundamental. Podemos entender que essa pergunta fundamental é o enigma mencionado lá no verso 4. Como deve o justo se portar num mundo que valoriza o ser humano por aquilo que ele tem e não por aquilo que ele é? Aqui o salmista modela isso na perspectiva, inclusive, dos seus adversários. Mas se nós retirarmos essa reflexão a partir do seu contexto, né, numa perspectiva mais ampla, nós vemos como esse enigma, essa pergunta fundamental é tão básica e tão apropriada para os tempos em que vivemos, para os dias em que vivemos. Como deve o justo se portar num mundo que valoriza o ser humano por aquilo que ele tem e não por aquilo que ele é? A resposta a essa pergunta pode ser formulada na maneira de uma pergunta. E essa própria pergunta, essa própria inquietação, ela surge no decorrer do Salmo. Mas com essa pergunta, o que dará um homem por sua alma? Nós vamos para o Novo Testamento, para as palavras do Senhor Jesus, começando com Lucas, capítulo 12, versos 15 a 21. E disse-lhes, o próprio Senhor falando, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância do que possui. A vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico o tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Veja que aqui o fato de aquele homem ter prosperado, ter decidido derrubar os seus celeiros para guardar a quantidade de grãos ou de frutos que a sua terra produziu naquele ano, do ponto de vista objetivo, até é uma decisão acertada. E quer ele fosse desfrutar daquele produto, do produto da sua riqueza, quer ela fosse ser deixada para outro com a sua morte, a decisão foi correta. O problema não estava aí, o problema estava no coração daquele homem. Aquele homem estava descansando a sua alma, descansando o seu coração, colocando a sua confiança na muita riqueza que a sua terra produziu. E é por isso que Deus o chama de louco, porque aquele homem era rico para com os homens, era rico numa perspectiva temporal, mas não era rico para com Deus.
Ele não estava preocupado em, das riquezas da iniquidade, fazer amigos, como Jesus ensina em outra parábola, no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, no capítulo 16. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em guardar, em ter para si. Então, aqui nós já temos uma parábola de Jesus muito próxima com o tema do enigma do verso 4 do Salmo 49. E nós temos também o chamado de Cristo ao discipulado, que no Evangelho de Marcos contém essa frase da qual eu retirei a inspiração para esse segundo tópico do nosso estudo. O que dará um homem por sua alma? Marcos 8, 34 a 38. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Acho que aqui as palavras de Jesus não precisam de maior explicação. O que daria um homem pelo resgate de sua alma? Todo aquele que quiser salvar a sua vida, preservar a sua alma no original, perdê-la. Na perspectiva específica dessa temática das riquezas seculares, das riquezas terrenas, das riquezas temporais, aquele que coloca a sua confiança nos seus bens e quer preservar para si os seus bens e não se torna rico para Deus, como Jesus fala em Lucas 12, aquele que coloca a sua confiança nisso perderá todos esses bens, porque ele vai para a sepultura e não leva nada disso, perderá todos esses bens e perderá a própria alma. Aquele que considera a sua vida de pouca importância neste mundo, aquele que abre mão da sua vida para seguir a Cristo, esse é o chamado do discipulado, este ganhará a sua alma e administrará, consequentemente, de forma adequada os seus bens. Também temos isso, também temos essa implicação, se não afirmada expressamente, neste salmo, no Salmo 49, mas temos essa implicação como uma consequência dessa reflexão, dessa sabedoria contida neste enigma. 3. Para encerrarmos então. Aquele que confia no Senhor não está apegado às coisas desta vida, porque a sepultura é o destino de todos, ricos e pobres, justos e injustos. Contudo, os justos experimentam vida eterna na presença de Deus. Isso o próprio salmista antecipa no verso 15, prefigurando a obra de Cristo. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Essa alusão à ressurreição dos mortos, a vida eterna na presença de Deus, ela está presente nos Salmos. Nós temos o Salmo 16, por exemplo, que é inclusive citado por Pedro em Atos 2 e por Paulo em Atos 13. Mas aqui nós temos também essa alusão no Salmo 49, e essa consciência da ressurreição dos mortos, de justos para a beatitude, de justos para o prazer eterno, para o deleite eterno na presença de Deus, e de injustos para a condenação, isso se mostra de forma muito clara ainda no Antigo Testamento, no livro de Daniel. Mas aqui então o salmista compreende que toda essa especulação a respeito das riquezas, ela se torna vazia na medida em que o destino do ser humano é a sepultura. Mas a vida do homem ganha um novo significado no momento em que ele entende que a sepultura não o prenderá se ele for justo, na perspectiva agora neotestamentária, justificado por Cristo, porque ele estará na presença de Deus. De novo, o Salmo 16, por exemplo, e a compreensão de Cristo como a primícia, ou as primícias dos que dormem, como o primogênito dentre os mortos,
como aquele que antecipa com a sua própria ressurreição, por ser o justo que vai para a presença do Pai, a ressurreição dos justos para viverem na presença de Deus, tudo isso é muito importante. Mas veja que a questão aqui não é o ensino a respeito da ressurreição. A questão aqui é a compreensão que vamos ter a respeito da vida temporal e, mais especificamente, a respeito das riquezas, né, de como se relacionar com as riquezas temporais, terrenas, a partir da compreensão da ressurreição e especificamente da ressurreição de Cristo. Em conclusão, a vida eterna é sobre conhecer ao Pai por meio de Cristo, como ele mesmo afirma em João 17,3, e não sobre possuir bens, ainda que a administração dos bens terrenos deva ser necessariamente impactada pelo conhecimento que um ser humano redimido tem de Cristo. Mas aí nós já extrapolamos o conteúdo deste salmo em especial, né? Nós não vamos refletir aqui sobre como administrar os bens terrenos, então, diante disso tudo. Isso é assunto para outras reflexões. Eu nem preciso dizer também que este enigma, né, eu não preciso nem dizer, mas talvez já tenha ficado claro para quem está acompanhando atentamente, esse enigma do verso 4 do Salmo 49, que encontra a resposta lá em Lucas 12, em Marcos 8, enfim, esse enigma do verso 4 do Salmo 49 lança por terra de maneira muito evidente a assim chamada teologia da prosperidade. Mas isso também não é assunto para este vídeo aqui. Essa é uma reflexão inevitável, né, de todo esse estudo sapiencial, desse estudo de sabedoria que realizamos. Muito bem. Com isso a gente encerra o estudo do Salmo 49. Eu espero que ele tenha sido produtivo, eu espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se for esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, incentivando eles também a se inscreverem no TEL de Datas. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, também não se esqueça de se inscrever. Você será muito bem-vindo aqui. E não se esqueça de deixar o seu comentário neste vídeo e em todos os vídeos aqui do canal. Isso sempre é muito importante. Tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.